Por que é tão difícil se livrar e parar de usar a nicotina? Legal. Olha, acho que a gente tem vários motivos. O primeiro tem a ver com a dependência química, né? Dependência química, dependência física é a mesma coisa. E o que é isso? Quando a pessoa começa a fumar, uma parte dessas pessoas, mais ou menos 30%, um em cada três, mais ou menos, vai desenvolver dependência. Então, das pessoas que provam, um terço se vicia. Bastante coisa, Muita né? gente, um número bem alto, né? Quando a gente vai comparar as drogas, é a droga que mais vicia. Não só pelas características do cigarro e da nicotina, também, mas porque também é uma droga muito acessível, muito barata, né? Você vai na padaria e consegue comprar. Tem várias coisas que contribuem para isso. Uma delas é a própria ação da nicotina. Um dos elementos que fazem a droga ser mais viciante é a quantidade de vezes que você usa e a rapidez que você tem o efeito da droga. E como ela é uma droga fumada, então a cada tragada que a pessoa dá, ela tem uma liberação de dopamina, que é uma substância que age no cérebro e dá sensações de recompensa, prazer, né? Prazer. Então, ao longo do desenvolvimento, né, a gente desenvolveu esse mecanismo de recompensa para reforçar certos comportamentos, né? Isso, na evolução, tinha valor, tinha benefício. Então, por exemplo, você sentir prazer quando tem fome e come. Isso reforça o comportamento de comer. Só que, no caso de algumas drogas, inclusive a nicotina, ela subverte esse mecanismo natural que a gente tem e rouba, sequestra esse mecanismo de prazer, né? Então, quando uma pessoa experimenta o cigarro, ela tem experiências prazerosas, né? Tem uma certa excitação, uma sensação de que ela se concentra mais, que ela está mais aguçada, dá um prazer, né? Um barato. E isso vai se transformando ao longo do tempo. Por quê? O corpo se adapta, né? Então, se a nicotina libera essa dopamina, você tem uma sensação de prazer. Aí, num novo momento, que você tem uma nova tragada, levanta os níveis de dopamina no cérebro, novamente você tem um reforço para aquele comportamento. E o corpo e o cérebro se adaptam à nicotina. E você vai desenvolvendo uma tolerância. Então, para cada estímulo, você vai tendo menos resposta. Então, a gente tem várias formas com que isso se desenvolve. Mas é como se o corpo se equilibrasse de uma outra forma para que a nicotina fosse tendo seu efeito menor. É uma adaptação mesmo. Adaptação não muito positiva. Porque o outro lado da adaptação, da tolerância, é a abstinência. Então, sempre que a gente estuda uma droga, se a pessoa está desenvolvendo tolerância, provavelmente ela também está desenvolvendo abstinência. E aí, o que é essa abstinência? E isso tem muito a ver com a dificuldade de parar de fumar. Se a pessoa tem dependência física e fica sem a nicotina, ela começa a se sentir mal. Ela vai começando a ter ansiedade, ficar mais irritada, com dificuldade de se concentrar. E aí ela fuma um cigarro e sente que esses sintomas melhoram. Como a gente estava conversando, normalmente a pessoa, quando começa a fumar, ela sente os prazeres. Mas muitas vezes, para o dependente, o que impulsiona o próximo cigarro é mandar Evitar embora, ali o evitar desprazer. o desprazer. Exatamente. E aí é como se a pessoa percebesse que ela já não consegue funcionar bem sem o cigarro. E essa síndrome de abstinência pode ser realmente muito dura, assim, muito sofrida, né? Ela tem um pico, assim, pior fase do primeiro até o terceiro dia sem o cigarro, mas ela dura até um mês, por aí. E aí tem, além dessas questões psicológicas, assim, né, mentais, assim, de depressão, ansiedade, irritabilidade, tem alguns sintomas físicos também.
Então, a pessoa, o intestino não funciona bem, ela começa a ganhar peso, tem insônia também, às vezes sonhos muito vívidos, acorda no meio da noite. Então, é bastante desconfortável. Além disso, além desses sintomas, tem também a fissura, né? Que é uma vontade, assim, que parece irresistível, incontrolável de fumar. Então, a abstinência é um dos motivos, eu acho, talvez o mais importante,